Glória a Deus, boa tarde a todos. Aleluia. Quem veio adorar o Senhor nessa tarde? Amém. Tem alguém aqui nessa tarde que veio pela primeira vez, está nos visitando, conhecendo a casa? Quem está aqui pela primeira vez, levante sua mão. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, versículo de número 32. Glória a Deus. Obrigado. Lucas 23, versos 32. Aleluia. Diz assim: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Amém. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Diga comigo: um à sua direita, e outro à sua esquerda. Amém. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo, Filho de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob a sentença igual? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu assento, feche teus olhos. Fale com Deus, você que veio buscar uma resposta por algo na tua vida. Você que veio aqui nessa tarde para que tua vida venha mudar, para que tua vida venha ser transformada. Fale com o Senhor nessa tarde, atraia a presença dEle, assim como você faz no seu secreto, faça nessa tarde. Ah, Espírito Santo, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade nessa tarde, ó Pai, para ministrar ao nosso coração. Que no poderoso nome de Jesus, toda amarração, que todo impedimento bata em retirada. Dê ordem, Senhor, aos teus anjos, ó Pai. Ah, meu Pai, para que fique acampada ao nosso redor, livrando-nos de todo o mal. Que no poderoso nome de Jesus, o teu Santo Espírito alcance cada vida, cada coração, meu Pai, e que a tua palavra, que não volta vazia, venha, Senhor, encontrar lugar, encontrar morada em cada pessoa que aqui está. E assim, ó Deus, como o Senhor sempre, Pai, sempre, meu Pai, venceu, assim como o Senhor sempre, meu Pai, prevaleceu em todas as ocasiões, assim aconteça nessa tarde, que o teu nome venha ser louvado, glorificado, engrandecido e exaltado no poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, aplaudindo ao Senhor. Igreja, essa palavra já tem umas 2, 3 semanas que ela vem falando muito ao meu coração. Jesus, durante
a sua permanência nessa terra, ensinando, curando, libertando e discipulando os discípulos, ele sempre falou a respeito do reino. Ele sempre nos ensinou que era chegado o reino. Aos discípulos ele falava a respeito do reino. Aonde Jesus ia, ele anunciava o quê? Quando Jesus nasceu, cumpriu-se uma profecia, que ali havia nascido o rei dos reis. Porém, as pessoas não compreendiam isso. As pessoas esperavam um rei que resolvesse o problema delas naquele momento. Um rei que viesse destituir Roma. Um rei que viesse trazer descanso terreno. Mas em nenhum momento Jesus anunciou isso. Mas eram as pessoas que, de tantas dificuldades causadas por elas mesmas, esperavam, sonhavam com um libertador. As pessoas se afastaram de Deus, as pessoas se afastavam do Senhor, e assim queria que Deus viesse libertá-las da escravidão que elas mesmas procuraram. A realidade é que Deus, ele não criou ninguém para ser escravo. Deus, ele não criou ninguém, ele não nos colocou aqui para um mundo de sofrimento. Deus não nos trouxe aqui para um mundo de tormento. Porém, igual desde a época de Adão e Eva, o homem, o ser humano, buscou fazer as suas próprias vontades. Então, todas as vezes que algo ruim acontecia comigo, eu procurava um Salvador. A pessoa, quando ela vai presa, ela não procura o pai e a mãe. Ou se é uma família que tem recurso, o rapaz ou a moça, ele não vai ligar: pai, mãe, estou morrendo de saudade. Ele vai falar: pai, mãe, contrate um advogado. O camarada roubou, traficou, matou, sei lá. E quando a justiça acontece, ele vai preso, de imediato ele quer um advogado para quê? Para libertá-lo daquela prisão. E se a gente analisar, não é diferente na nossa vida. Porque durante muitos anos buscamos a Deus para que Ele resolvesse os nossos problemas. Buscávamos a Deus para que Ele viesse dar jeito naquilo que a gente mesmo fez. A pessoa no trabalho vai orar para ter dinheiro? Funciona essa oração? A mulher não trata bem do marido, vai orar para o marido ficar bonzinho? Funciona? E vice-versa, não funciona. Não adianta pedir para Deus consertar aquilo que você fez. Então, eu quero que nessa tarde, no poderoso nome de Jesus, você venha abrir o teu coração para essa palavra. O Espírito Santo, ele venha fazer o que ele deseja sobre a minha e a tua vida. Amém? Essa palavra que acabamos de ler, ela é um relato dos dias de hoje. Haviam dois bandidos, um da esquerda e um da direita. Coincidência ou não, o da esquerda é o que reclama, é o vítima, né? É o vítima. Se você é Deus, salva-se a si mesmo e nos salva. Quem já foi assim não precisa levantar a mão. De repente você está buscando um Salvador para resolver o problema que você tem que resolver. Eu só quero que você entenda que eu conheço algumas pessoas que estão com as suas vidas totalmente destruídas por um simples fato. Entendiam ou continuam entendendo que não merecia passar por dificuldades. Pessoas que enfrentavam lutas e falavam: eu não mereço sofrer, eu não mereço passar por tanta prova, eu não mereço estar sem dinheiro, eu não mereço estar todo endividado.
Eu não mereço perder o emprego. Eu não mereço viver na miséria. Passou uma semana falando isso. E a gente orientando, não é assim. Busca Deus. Procura solucionar os problemas. Não, mas eu estou passando por isso, mas eu não mereço. É o bandido da esquerda. Não estou falando de política. Estou falando de pessoas dentro da igreja. Quantas vezes você quis ter uma vida melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, uma família estruturada, abençoada, e às vezes reclamou da vida que levava. E eu lhe pergunto, o que você fez para melhorar? Qual é a atitude? Porque a palavra nos ensina que tudo que acontece na nossa vida, o céu, ele espera uma resposta. O céu espera uma resposta de tudo que nos acontece. E qual é a resposta? Reclamação ou atitude? A gente vê que aquele outro bandido da direita, ele ainda falava, você está na mesma condenação. Você está crucificado igual ele. E mesmo assim não entende. Mesmo assim você zomba dele. Nós estamos aqui crucificados porque somos malfeitores. Porém a este, nenhum mal há sobre ele. Olha que aquele bandido na cruz, no pior momento da vida dele, porque durante todo o trajeto da vida dele, eu tenho certeza que não houve um momento pior do que ele estar crucificado. Mas no pior momento da vida dele, quem estava ao lado? Jesus. No pior momento da minha e da tua vida, quem está ao nosso lado? Ah, igreja. Se você entender, hoje sua vida sai daqui totalmente transformada. Hoje você tem a opção de sair daqui com uma vida totalmente, não é parcialmente, é totalmente transformada. E eu separei alguns pontos nessa introdução dessa palavra. Que o interessante é que o sistema religioso, o qual fomos inseridos, o sistema mundano do qual viemos, assim como aqueles soldados, o que eles nos ofereceram? Vinagre. Jesus concede oferecer o quê? Vinagre. E assim é na minha e na tua vida. Sempre quando buscamos ajuda em alguém que não é Cristo, recebemos vinagre. Porque as pessoas são más? Não. Porque as pessoas somente entregam aquilo que tem. Quantas vezes, de repente, você foi ajudado por alguém e passou um tempo, esse alguém falou, você só está bem porque eu te ajudei. Aquilo que parecia doce se tornou como vinagre. Quantas vezes você foi pedir ajuda a alguém e você ouviu, você não é de Deus? Cadê o seu Deus? Ou quando você foi compartilhar uma dificuldade com alguém e a pessoa falou, por isso que eu não vou para a igreja. Esse é o vinagre que o mundo oferece. Agora, o pior de todos é o vinagre que a religião oferece. O sistema religioso oferece. Quantas vezes, passando por problemas ou dificuldades, busquei ajuda em homens e mulheres de Deus, pelo menos assim enxerguei. De repente você já viu isso também. É uma prova.
Pastor, eu estou passando uma luta no meu casamento. É normal, filhinho, é normal, filhinha. É uma prova, é assim mesmo, uma hora passa. Isso é vinagre. Porque se tem um problema na tua vida, tem que ser solucionado. Não é normal. Pastor, eu não tenho nada para comer em casa. Ai, meu filho, é uma prova, uma hora passa. Mentira. Irmão, o que está acontecendo? Por que esse problema? Vamos solucionar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas vezes já falaram, pelo menos para mim, umas 5.000. Eis que te digo que estou fechando a sepultura. Não é assim. Te vejo um caixão. Não é assim. A pessoa sai com mais medo da igreja do que quando entrou. A pessoa só entra desempregada e já sai com uma sentença de morte. É vinagre. Por que eu falo isso? Porque eu vivi nesse sistema. Durante muitos anos, eu e minha esposa passamos por dificuldade que não era necessária, porque estávamos recebendo vinagre. Entenda que os conselhos que os ímpios te dão é vinagre. Ah, igreja, só que tem um porém. O reino de Deus, ele nos oferece o sangue de Cristo. Eu peço que coloque em 1 João 1,7, por favor. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a diferença da religiosidade com o reino. Quando eu cheguei aqui na IAP, eu escutava muito do apóstolo Lorival, da apóstola Silvanda, falar sobre religiosidade. Eu falava, mas eles também não são crente igual eu sou? E eles falando de religiosidade, eu não entendia. Que religiosidade é um jugo pesado colocado sobre a vida daqueles que estão debaixo dela. E eu demorei um tempo para entender, porque ela já estava tão enraizada dentro de mim, que quando eu entendi que eu estava debaixo de um sistema religioso, essa palavra aconteceu. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E quando esse mal foi arrancado de dentro de mim, minha vida começou a mudar. Meus pensamentos começaram a mudar. Outro ponto, quando estavam zombando de Jesus, eles diziam o quê? Você não é o rei dos judeus? Você não é o rei dos judeus? Mas em Apocalipse 19:16 diz assim: aleluia. Glória a Deus. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele não era o rei dos judeus, mas Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que isso significa? Durante todos os anos que Jesus caminhou na terra, anunciando o reino, declarando o reino, todos zombavam dele, dizendo: lá vai o rei, lá vai o rei. Mas lá ia o rei. Isso acontece na igreja.
Quando a palavra é liberada, quando a palavra é anunciada, de qual maneira você a recebe? Quando é dito que Deus vai levantar um exército poderoso de empresários, algumas pessoas pensam, lá vai, está falando de novo a mesma coisa. E outras estão recebendo, outras estão selando, outros estão comemorando. Jesus, Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Mas essa vida e vida com abundância é somente para aqueles que estão vivendo no reino. E o melhor de tudo, esse reino, ele é apalpável. Temos todo acesso e liberdade para entrar, viver, morar, fazer parte do reino. Porque a palavra de Deus já nos ensina que desde João o Batista ele anunciava o quê? É chegado o reino. É chegado o reino. Então o reino, ele é anunciado. E as pessoas recebem um convite para entrarem no reino. Mas a pessoa está vendo de longe, achando que está dentro, mas não está. Porque só é possível viver o reino aquelas pessoas que já se entregaram a Jesus, aquelas pessoas que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor, aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, aquelas pessoas que se distanciaram das trevas, aquelas pessoas que deixaram de se assentar na roda de escarnecedores, aquelas pessoas que deixaram de falar mentira, aquelas pessoas que deixaram de falar palavrão, aquelas pessoas que deixaram as práticas ilegais de lado. Só assim é possível. Muitas pessoas agem como bandido da esquerda e morrem. Temos vários exemplos. Poderíamos falar até mesmo de Ananias e Safira. Mas eu não vim aqui falar de quem morre, eu vim aqui falar de quem vive, amém? O que é entrar no reino de Deus? Nós vimos que aquele bandido da direita, ele ouviu o que de Jesus? Que ainda hoje estará comigo no paraíso, ou no meu reino. Então eu quero que vocês gravem isso na sua mente. Nos últimos suspiros de vida daquele bandido, ele entregou-se para Cristo e começou a fazer parte do reino. Por que Jesus disse que hoje estará comigo no reino ou no paraíso? Porque Jesus ele sempre anunciou, é chegado o reino. Então todo aquele que aceita Jesus, de imediato ele já é incluído no reino. E aquele bandido ele foi incluído no reino. Agora imagina, se aquele bandido com 15 anos de idade tivesse conhecido Jesus, se entregado a Jesus, entrado para o reino de Jesus, como não teria sido diferente a vida dele? Como não teria sido diferente a família dele? Como não teria sido diferente a geografia em torno dele? Como não pode ser diferente a tua casa? Como que pode ser diferente a tua família, o teu local de trabalho, de estudo? Basta você entender o que é o reino. Em Lucas 19, do 5 ao 10, nós vamos ver uma passagem muito conhecida.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Repita comigo: e o recebeu com alegria. Zaqueu conhecia Jesus? Não, mas ele quis conhecê-lo. Sabe o que significa? Quando há um interesse em conhecer a Cristo, de imediato ele se apresenta para a tua vida. Você não precisa fazer campanha, você não precisa ir lá no Sal Grosso, você não precisa buscar arca, você não precisa colocar a arruda atrás da orelha, você só precisa dizer: Senhor Jesus, a minha vida é tua e hoje quero te conhecer. Só isso, igreja. Não é necessário simpatia, não é necessário ficar bajulando pastor, pastora, homem ou mulher de Deus, não. É necessário adorar somente a Ele. E Zaqueu quis isso. Zaqueu ouviu falar de Jesus, e a palavra diz que ele subiu numa figueira brava. E figueira brava é cheia de espinho, não é isso? Imagina depois que Jesus foi embora, a mulher dele não entendia nada, vendo ele regar aquela figueira brava, cuidando daquela figueira brava, todo mundo querendo cortar aquela figueira brava, ele não, limpando. E as pessoas falavam: olha que louco, cuidando de uma figueira brava, mas as pessoas não sabiam que aquela figueira brava serviu de escada para ele conhecer Jesus. Então as pessoas não vão entender a minha nem a tua atitude, mas pode ter certeza que o Pai vai. O Pai vai. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje, repita comigo, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Um ponto poderoso. Zaqueu disse que iria dar metade da riqueza dele aos pobres. E se ele havia roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Ele não se preocupou com a conta bancária dele, ele não se preocupou quanto que ele ia sobrar, mas ele só quis uma coisa: entrar no reino. E se fosse necessário doar tudo que ele possuía, ele iria doar. Mas Zaqueu, ele disse para Jesus que iria fazer. Ao dizer isso, Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Quando há um desejo no nosso coração, quando há um desejo sincero, de imediato a nossa vida muda. Um dia eu perguntei para Deus: como é que pode pessoas drogadas entrar na igreja, ao final do culto chegar aqui, dobrar o joelho em lágrimas, sentindo a presença de Deus, e um monte de crente olhando para o teto sem sentir nada? Quarta-feira, o pastor ministrava
E veio tamanha unção sobre a vida dele de glória, que ele não conseguiu mais adorar com o teclado, ele simplesmente levantou os braços. E ali o Senhor, ele falava ao meu espírito que muitas pessoas vibravam com aquilo. E eu falei: Senhor, isso é bom? Ele disse: não, porque esses que vibram deveriam estar desesperados, porque não estão me sentindo igual ele está. É sério, igreja. É sério. Porque de repente estamos inseridos no reino da igreja. Se eu não soubesse que existe o reino de Deus, e se só houvesse o reino aqui da igreja, para mim já estava bom. Porque eu vivia no mundo de drogas, de trevas. Então só de eu não usar mais drogas, só de eu ter a minha esposa, ter minha família, ter um trabalho e estar no culto, já está ótimo. Se só houvesse o reino da igreja, já estava bom. Mas há o reino de Deus. Então saia do reino da igreja e vem para o reino de Deus. Vamos romper com isso. O véu foi rasgado. Não há impossível nem para minha, nem para a tua vida. Tem que haver um desespero. Um desespero, porque a palavra nos ensina de um evangelho onde o defunto levanta, onde o paralítico anda, o cego ele enxerga, o bandido se converte. É disso, igreja. É disso que estamos falando, do reino. O reino, igreja. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar longe, igreja. Eu te garanto que hoje, igreja, assim como Zaqueu ouviu que hoje houve salvação, que hoje haverá para ti também. Hoje haverá. Quando eu reconheci o reino de Deus, minha vida mudou na hora. Pastor, os problemas se acabaram? Não, só aumentou. Mas não teve um que me derrubou. Minha vida mudou na hora, sabe por quê? Porque houve uma mudança de mente. Ouvimos quarta-feira que ainda que nos falte tudo, dinheiro, carro, casa, se aqui dentro está completo, já era, não falta nada. Glória a Deus. Quem tem Deus, quem tem Cristo, tem tudo. Quem mora no reino não sente falta de nada. De nada, de nada. A palavra também vai nos falar sobre uma mulher. Lucas 8, 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus,
declarou à vista de todo o povo o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Deixa aí por um instante, por favor. Olha que interessante. Aquela mulher do fluxo de sangue há muitos anos havia sofrido, havia uma vida de sofrimento. Toda a riqueza que ela tinha, ela perdeu tentando ser curada e ninguém conseguiu ajudá-la. Mas ela reconheceu o reino, ela entendeu o reino e ela quis fazer parte do reino. E ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, imediatamente, na mesma hora, ela foi curada. Você pode ser curada aqui agora. Você pode ser liberta aqui agora. Aquilo que havia tirado o teu sono, o sossego, pode acabar hoje, igreja. Porque aquela mulher, ela não podia nem estar andando em público. Ela arriscou a vida dela. Ela entendeu que só havia vida no reino. Só havia alegria no reino. E ela tocou. E ela foi curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? E ali eles pensaram. Pedro disse: mestre, como é que o senhor me pergunta quem te tocou? Olha a multidão que está em tua volta. E o senhor pergunta: quem te tocou? É como se Jesus olhasse para ele e falasse: meu filho, você ainda não entendeu nada. Porque essa multidão me espreme, essa multidão me aperta, essa multidão de repente até me sufoca, mas somente uma mulher. Não foi nenhum de vocês que estão andando comigo, não foi nenhum de vocês que viram milagres, sinais, prodígios e maravilhas que me tocou, mas foi essa mulher. E ela me tocou e de mim saiu poder. Então há uma grande diferença de estar junto e estar perto, de espremer e tocar. Se você for na Praça da Sé, eu creio que deve estar mais difícil do que quando eu andava de metrô. Mas ou na Praça da Sé ou no Brás. O Brás era o mais legal. Porque você ficava na porta do metrô, já dentro do metrô você não conseguia se mexer. Mas quando abria no Brás, meu Deus, parecia que a gente flutuava, que quando ia ver a gente estava lá na outra porta já. Aonde não cabia ninguém, entrava mais 100, 200 pessoas. Como é que você vai falar que alguém te tocou ali? Eu vou conjecturar. Todos vocês podem me espremer e bater nas minhas costas e tal. Mas se a minha esposa só fizer assim, ó, já era. Eu vou perceber na hora. Eu vou falar: ela me tocou. Amém? Por quê? Mas é verdade. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou chegando, eu vou comprar algo, às vezes a pé. E quando eu estou já na esquina, ela fala, eu chego, ela falou: eu percebi que você estava chegando, não é assim? Ela percebe que eu estou chegando sem me ver, e assim sou eu com ela. Por quê? Porque há uma unidade. Somos um só, uma só carne. E assim devemos ser com Cristo. Quando você escuta, eu vejo uma nuvem de glória. Se o teu coração já não fazer assim, ó, é porque você está mal. Se não bater o desespero, cadê ele? Cadê ele? Eu quero ele.
o mais legal, que quando nós estamos no reino, reconhecemos o reino, já estamos morando nele, já fazemos parte nele, é ele quem nos governa. Não é o prefeito, não é o governador, não são os deputados, muito menos o presidente. Eu não sei na vida de vocês, mas quando as pessoas vêm reclamar comigo, ah, mas o presidente fez isso, e não sei o que, eu falo, e todo mundo vai ficar mal. Eu falo, não, eu não vou. Eu estou bem e vou continuar bem. Mas como assim? Eu falo, porque quem manda na minha vida não é ele. Quem manda na minha vida não dorme. Quem manda na minha vida não toma cachaça. É ou não é verdade? Não. O reino de Deus, ele é real, igreja. E quando eu comecei a fazer parte dele, minha vida mudou na hora. É muito difícil falar isso, mas eu entreguei a minha vida para Cristo faz muito tempo. Porém, o reino eu visitava de tempo em tempo para comemorar as festas. Mas quando eu entendi o que era o reino, quando vocês entrarem no reino, lá na praça principal, a casa amarela é a minha. Não sei qual é a sua, mas é lá que eu moro. É lá que eu moro, é no reino. É no reino. Quando eu entendi isso, entrei lá e falei, Pai, daqui não saio mais. O que o governo faz não afeta a minha vida. O que o mundo faz não afeta a minha vida. A cultura do mundo não é minha cultura. A minha cultura é do reino. Eu aprendi isso nessa casa. E houve clareza. Houve clareza e entendimento na minha mente. A cultura do reino tem que estar inserida na minha casa. A cultura do reino tem que estar inserida no meu trabalho. E aonde eu vou, eu não me adapto à cultura do mundo, pois ali eu tenho que colocar, implementar a cultura do reino. Engraçado que as pessoas têm uma grande facilidade em vestir a camisa do time de futebol, mas já não tem a mesma facilidade de vestir a camisa do reino. Porque se a gente pegar um corintiano e mandar ele pôr a camisa do Palmeiras, ainda que ele esteja morrendo de frio, ele não põe. Eu sou fiel. Mas aí chega na igreja, tem mês que dizima, tem mês que não dizima. Tem culto que oferta, tem culto que não oferta. Se o apóstolo falasse, olha, vamos comprar o terreno aqui do lado, igreja, em 3, 4 meses a gente compra. Se toda a igreja se unir, a gente compra. Mas não, vai dar dinheiro para tentar pagar um estádio que nunca vai pagar. E ainda que se pagasse para assistir o jogo, ia comprar ingresso. Vocês pagam quanto para entrar aqui? A pessoa tem coragem de investir dinheiro para ajudar um time de futebol que nem sabe quem a pessoa é, mas não tem coragem de investir para comprar um terreno do lado para que a tua família venha se converter. O reino é abrir mão de tudo. E não estou falando mal de torcedor não, porque também gosto. Se bem que o meu time, mudar de assunto, não está bem, ele está mal. Mas não é pecado você gostar de um futebol, mas é pecado você colocar o time que você gosta acima do teu Deus. Mulheres de eclésia, o marido não tem coragem de comprar a camiseta para a esposa de R$150, mas paga 350 na camiseta do time de futebol dele. Isso não é reino. Vai ofertar, procura uma nota de R$5 para ofertar, sendo que pode ofertar mais. Acaba o culto, vai na pizzaria gastar R$100, R$200. Isso não é reino. Eu estou falando dessa maneira para você entender que quando você entender
que para fazer parte do reino tem que se entregar por inteiro. Aí tua vida todinha vai mudar. Tuas finanças vai mudar. Teu casamento vai mudar. A tua atitude, o teu comportamento vai mudar. Eu não sei vocês, mas a gente costuma atender muitas pessoas. E quando a pessoa chega, também não sei na célula de vocês, mas primeira vez que a pessoa vai na célula, vai dar problema, mas amém. A primeira vez que a pessoa vai na célula e é uma pessoa que veio do mundo das drogas. A pessoa estava 3 dias sem dormir, só usando droga. Aí dormiu, acordou na sexta-feira e foi para a sua célula. Na hora da comunhão, o que vai acontecer? Ela vai querer comer tudo que tem na mesa. Isso é verdade. Em todo lugar é assim. Se você for na hora do almoço na casa de recuperação, quem já viu a hora do almoço numa casa de recuperação? O prato deles, não é? O prato dos irmãos e das irmãs também. Olha, tem que segurar com as 2 mãos, que eles não aguentam o peso com uma mão só. Porque o organismo está tão debilitado que eles comem muito. Se bem que o crente come também, né? Mas o que eu quero dizer, eles não têm contato, eles não têm acesso com a comida. Eles têm contato, acesso com as drogas. O dinheiro que ele ganha, ele gasta nas drogas, na bebida, na prostituição. Por isso, quando vai comer, eles comem igual desesperados. Isso acontece na vida financeira do cristão, do crente, do filho de Deus. Quando recebe o salário, meu Deus, gasta igual um desesperado. Recebe no dia 5, dia 6 já não tem R$1. Por quê? Porque na hora do dízimo, da oferta, da primícia, fecha o coração, quer dar o que sobra, quer dar o resto. E dessa maneira a vida não muda. Ah, pastor, mas ajuda a pagar o aluguel, a água, a luz, amém, mas nós não estamos falando da igreja, nós estamos falando da tua vida. E nós estamos falando de valores financeiros, mas sim valores espirituais. Porque quando o homem e a mulher do reino entendem isso, ele não vê a hora de ofertar, de dizimar, de primiciar. Não tem um culto quando eu vou colocar minha oferta que eu não falo: Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu recurso. Não sou eu que estou entregando para Deus, eu estou devolvendo parte, uma pequena parte daquilo que Ele já me deu. Isso é reino. Às vezes as pessoas falam muito daqueles que já estão vivendo o extraordinário. Aí lá, fulano, também é fácil. Um carrão desse pode dar R$1.000 de oferta, é? E quando chegou a pé na igreja, dava R$5 de oferta, ninguém via ele, né? Ninguém via o irmão quando ele tinha R$2 para dar de oferta. A pé, o tênis furado, isso ninguém via. Mas ninguém via ele sendo fiel todo o culto, entregando R$2, R$1, uma moeda, não importa, mas ele estava ali agradecendo a Deus, sendo grato e sendo fiel. Aí a pessoa vence, conquista, Deus entrega o tudo. Aí aquela pessoa que é da esquerda vai falar: ah, agora é fácil. Vai viver na pele dele, viver a facilidade dele para ver. Ah, igreja, o reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é muito maior do que esse mundinho que as pessoas vivem. O reino de Deus é muito maior. Tem que haver um desespero,
um desespero. Teve um ano, deve ter uns 10 anos, que eu passei um fim de ano com a minha esposa na praia. Meu Deus, eu fui entender o que era desespero. Nós vimos umas 20 pessoas morrendo afogada. Teve uma moça que ela estava, a gente na praia, ela estava como se fosse ali na bateria, e ela gritando por socorro, e eu falando, meu Deus, eu não sei nadar, mas eu quero ir salvar aquela pessoa. Me bateu um desespero na alma, e vendo a onda levando aquela pessoa, e aquela pessoa ia morrer afogada. Mas pela misericórdia de Deus, o salva-vida conseguiu salvar ela. Mas 20 outras pessoas não conseguiram. E a gente viu algumas pessoas sendo retiradas da água. Um desespero. Porque aquela pessoa, ela poderia estar viva se houvesse alguém que falasse, não vai lá. É esse o desespero que bate quando a gente vê alguém dentro da igreja e não está inserido no reino. É esse o desespero que bate quando a gente vê alguém que não quer aceitar Jesus, ou alguém que está afastado do caminho do Senhor e simplesmente vem assistir um culto como uma peça de teatro. Salmos 42 está escrito assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Essa tem que ser parte da nossa oração, do nosso desejo, ter sede, ter fome dele, querer estar com ele. Aí sim estaremos seguros, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do nosso Deus. Ah, igreja, eu não sei se tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor, mas não perca essa chance. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, mas não perca essa chance. E eu não sei também se tem alguém aqui que ainda não se decidiu de verdade entrar no reino e morar no reino. Não perca essa chance, porque Zaqueu não perdeu a chance. A mulher do fluxo de sangue não perdeu a chance. Aquele homem que, eu já não vou dizer nem bandido, vou dizer homem, porque ele entrou no reino. Aquele homem da direita não perdeu a chance, mas o bandido da esquerda perdeu a chance. A gente não sabe o dia e não sabe a hora, mas o noivo vem. Eu peço que vocês coloquem de pé e coloquem em Efésios 1, do 4 ao 6, por favor. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Pode deixar nesse versículo, por favor, no 5. Antes da fundação de tudo, antes da criação de tudo, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia nos chamado.
E fomos adotados como filhos. Você já parou para pensar nisso? Somos filhos. Filhos, não escravos, não amigos, não conhecidos, mas somos filhos. Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então, através dele, igreja, nós somos eleitos por filhos. E como está escrito, segundo o propósito da vontade de Deus. Não foi eu, não foi você que escolheu a Deus, mas Ele nos escolheu. Eu não sei se você consegue compreender o peso dessa palavra. Ele nos escolheu para sermos chamados de filho. Eu já fui chamado de bandido, de drogado, de tantos nomes terríveis. De repente você já foi chamado de caloteiro, caloteira, de adúltero, de adúltera. Não interessa. Não interessa do que o mundo te chamou. O que interessa é essa palavra que o próprio Deus te chama por filho. Filho, filho. Você é filho, você é filha. Não leve uma vida de bastardo. Não leve uma vida de escravo. Não leve uma vida de mentira, uma vida de engano. Não! Leve uma vida de filho. O filho não passa fome. O filho não passa sede. O filho não anda descalço, não anda sem roupa, não anda sujo, não anda rasgado, não anda desprotegido. O filho anda do lado do pai. O filho anda bem arrumado, bem vestido, de barriga cheia, com os pés calçados. O filho senta na mesa do pai. Feche os teus olhos.